Hospitais particulares de São Paulo registraram queda na ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 nos últimos 20 dias. De acordo com o sindicato que representa o setor, apenas 11% dos hospitais do estado têm taxas acima de 80%. E mesmo assim, a Fiocruz mostrou preocupação com a expansão da doença em áreas com baixa cobertura vacinal. Para a gente poder entender melhor esse cenário, nós vamos conversar agora com o Dirceu Barbano, que é diretor científico da entidade e também ex-presidente da Anvisa. Dirceu, um bom dia, muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia, Jairo. Bom dia para vocês todos. Justamente falando a respeito dessa queda, como que a gente pode entender essa queda de ocupação dos hospitais privados? Significa que a variante Ômicron pode ter chegado ao seu topo, ao seu apogeu? O que a gente pode entender? Olha, tem um ponto que é bem importante, né? Esse levantamento que o sindicato faz com os hospitais privados do estado, ele consegue medir a ocupação dos leitos e outras informações na última etapa de cuidado com as pessoas em relação à Covid. Nós temos todo o cuidado prévio no sentido das medidas não farmacológicas, a questão da vacinação e que são muito relevantes. Então, quando você tem uma queda no número de internações, você sempre precisa pensar que, bom, isso primeiro é muito bom, porque os casos graves estão diminuindo e isso pode ser um impacto, sim, gerado pelo aumento da cobertura das vacinas, pelo aumento do número de pessoas que tiveram Covid e não desenvolveram casos graves, você tem uma contenção na circulação do vírus e isso representa, claro, ali no final do elo de cuidado com o paciente, um impacto positivo de redução das internações, que é o que os hospitais observam. Agora, Dirceu, a Organização Mundial da Saúde, agora nesta semana que passou, disse ali que a pandemia ainda estaria longe de acabar e que ainda é necessária uma preocupação por causa de novas variantes. Como é que você olha para essa situação diante do que estamos acompanhando nos números agora? E apesar dos números mostrarem um certo otimismo, um certo avanço, o que a população deve manter ali no seu radar, né? Quais cuidados ela deve manter em relação a esses números também para que a gente não enfrente outras situações graves, com novas variantes, por exemplo, como alertou a OMS? Evandro, desde o início da pandemia, todo o corpo científico, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, instituições importantes que acompanharam a pandemia, acompanham como a Organização Mundial de Saúde, tem dito o seguinte: essa pandemia ela conta com ondas que vão sendo geradas por variantes que têm características diferentes. Nós temos de olhar para esses números, como esses, ótimo, de redução no número de internações em casos graves, como algo que faz parte da pandemia e não que representa o final da pandemia. Isso é um retrato da capacidade que se tem de convencer a população em relação aos cuidados, da capacidade que se tem de acompanhar e aprimorar a abrangência da vacinação, ampliando a sua cobertura ao máximo possível. Isso deveria ser o estímulo de todas as autoridades de saúde ao redor do mundo. Claro, naqueles lugares onde não tem vacina, como a Organização Mundial de Saúde faz a preocupação de levar essa discussão que precisa de vacina, mas aqui no Brasil nós temos condições de vacinar mais pessoas do que estão sendo vacinadas, nós poderíamos ter feito essa tarefa melhor. Então, nós temos de olhar esses episódios de aumento de casos e, felizmente, quando se vê diminuição, como aqui em São Paulo, no estado, e no Ceará, como o boletim da Fiocruz apontou, como parte da pandemia e não como sinal de final da pandemia. Nós temos de continuar tendo muito cuidado com aquilo que é capaz de prevenir casos. De um outro lado, claro, é importante, é confortável quando a pesquisa do sindicato verifica que mais de 90% dos hospitais que responderam às perguntas colocam que teriam condições de aumentar o número de leitos. Isso é bom, claro, é um bom sinal, porque isso é necessário
Mas é fundamental isso que você acabou de dizer, é muito importante que isso é parte da pandemia, é um processo de uma pandemia que ainda vai longe, porque nós certamente vamos enfrentar outras variantes que vão surgir em lugares, principalmente onde a vacinação ainda tem uma cobertura muito baixa. Dirceu, nós trouxemos essa pesquisa ao longo da semana aqui na CNN. O que me chamou a atenção também são as queixas, né? Foram ouvidas dos hospitais, dos profissionais, mostrando que eles estão enfrentando essa dificuldade com os profissionais que estão se infectando e tendo que deixar as suas funções, e também com o aumento da procura no setor de emergência. Essas situações de estresse, elas se comparam com algo que a gente já viu antes, durante, por exemplo, o período antes do início da vacinação no Brasil, ou é uma situação bem diferente que nós temos hoje? Não, já não é uma situação diferente do ponto de vista da mobilização dos profissionais de saúde. Eles continuam exaustos, trabalhando de maneira incansável e durante todo o tempo, todos os dias, e param quando acabam se infectando com o vírus. Você vê que a Fiocruz traz no boletim que mais de 90% das síndromes respiratórias agudas graves são de Covid. Então, esses profissionais ainda estão sob estresse. Claro que hoje nós temos mais conhecimento sobre a Covid em relação aos protocolos, ao uso das tecnologias, ao manejo da doença com as medicações que são úteis para que se tratem os sintomas, e também essa variante que tem um perfil de uma letalidade menor e que tem uma capacidade menor também de penetração nas células do pulmão, o que tornam os casos menos graves. Agora, nós não podemos esquecer do outro lado que na última semana nós tivemos quase 1.000 mortes ao dia. E claro que nós, profissionais de saúde, as instituições de saúde como um todo, elas não têm um comportamento de frieza e de não compreender que ainda nós estamos em meio a uma tragédia. Quase 1.000 mortes por dia é algo que ninguém deseja em lugar nenhum do mundo. Então, ainda há muito trabalho que ser feito. Os hospitais estão permanentemente aprimorando a sua capacidade, buscando dar condições de trabalho aos trabalhadores de saúde, mas sim, enfrentam problemas, porque são pessoas que, por mais que nós tenhamos condições hoje de conhecer como prevenir uma infecção, no dia a dia essas pessoas acabam também se infectando, e esse é um problema que é dos hospitais, mas é um problema do sistema de saúde como um todo, e precisa ser considerado como algo importante. Esses profissionais estão exaustos, e quando eles ficam adoecidos, eles precisam do cuidado, do suporte, do afastamento para que tenham condições de recuperar, porque quando eles voltarem, o trabalho vai continuar sendo necessário. Doutor Dirceu, só para a gente finalizar, nós estamos acompanhando movimentos aí de aplicação de quarta dose, né? Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, já há um calendário, inclusive, para a aplicação de quarta dose para profissionais da saúde com mais de 45 anos, também para idosos, para pessoas com problemas de imunossupressão. E aqui no estado de São Paulo, uma previsão de início também dessa quarta dose já em 4 de abril para pessoas com 60 anos ou mais. Como que o senhor olha para essas movimentações independentes dos estados em já aplicar ou começar a aplicar a quarta dose, mesmo não havendo ainda uma recomendação do Ministério da Saúde para o público em geral? Bom, Evandro, tem 3 questões aí que eu ressaltaria. A primeira delas é, de novo, a autoridade federal não assumindo a coordenação e a sua função de estabelecer, em conjunto com as autoridades dos estados, qual será o comportamento em relação ao processo de vacinação. Segundo, felizmente, em alguns estados, há condições e comitês de especialistas e cientistas que têm orientado as autoridades desses estados a tomarem medidas mais precocemente. E aí vem a terceira questão que eu acho que é fundamental. Já está mais do que demonstrado que nós teremos, sim, doses de reforço repetidas.
essa quarta dose, que começa agora a ser aplicada aqui no Brasil, ela já vem sendo aplicada em outros países, em alguns grupos específicos, mas tudo indica que a queda da imunidade que se verifica nos mais idosos, que se verifica em pessoas que têm alguma comorbidade, que acabam afetando o sistema imunológico, essa queda de imunidade, aparentemente, ela ocorre em todos os grupos. E o que vai acontecer é que nós teremos um processo contínuo de vacinação e que faz com que os governos dos países, aqui no Brasil, nós não podemos descuidar disso, buscar outras alternativas de vacina e adquirir as vacinas que estejam disponíveis, porque nós teremos que aplicar outras doses, certamente, ao longo de 2022, ao longo de 2023, isso tem que ser esperado. Tem um lado triste nessa história, que é o fato de que em alguns países, como aqui no Brasil e outros, como Chile, Israel, mesmo no Canadá, nos Estados Unidos, essa quarta dose já começou para determinados grupos, quando em outros lugares do mundo sequer a primeira dose ainda foi aplicada em mais de 10% da população. E esse desequilíbrio global tem um peso grande, porque certamente a pandemia adquire contornos globais distintos quando essa desigualdade em relação à vacina acontece. Nós conversamos com o Dirceu Barbano, que é o diretor científico do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo e também ex-presidente da Anvisa. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Um bom dia para vocês, bom trabalho. Até a próxima.